Mas vamos começar aqui, né? O React de hoje aí. Esse é o grande problema do capitalismo. Eduardo Moreira e o Ron Caglia no Flow Podcast. Vamos lá. Eu brinquei com esse negócio porque ele tinha tempo de fazer, porque isso é liberdade É econômica. isso aí. A pessoa não tem que trabalhar 14 horas por dia para viver. Ele era filho de comerciantes. Para você chegar em algo assim, isso leva tempo. Isso não é algo que você faz da noite pro dia. Você tem que ter tempo para pensar. E aí nota, o Einstein, quando perguntavam para ele por que ele era, como ele era tão inteligente, né, ele falava assim, mas eu não sou tão inteligente, eu só gasto mais tempo com os meus problemas. E para fazer isso, você tem que ter o ócio. O ócio não é... Porque o ócio dá aquela impressão, né? Que Preguiçoso, o Domênico, quer fazer nada. do Domênico Gato não, então gordo. você tá fazendo um 7-1, você tá ali fugindo. Inclusive, você tem uma longa discussão, né? Até mesmo dentro das ciências sociais, sobre a questão do ócio criativo. O que acontece? Aquela questão de você ter tempo livre para pensar em coisas diferentes além do seu trabalho, além dos seus problemas cotidianos, tipo conta de luz, conta de água, né? Os seus problemas do dia a dia. É você ter tempo para realmente vivenciar, se permitir pensar, se permitir refletir sobre outros temas, sobre outras questões, né? Essa questão mas por que que o ócio essa questão do ócio criativo, do tempo ocioso dentro do capitalismo, ele é visto com maus olhos? Porque dentro do capitalismo a gente tem que estar produzindo direto. Vocês entendem isso? Você tem que estar sempre, toda hora, produzindo, sendo produtivo, produzindo a riqueza. Basta vocês verem o discurso desses econocoach de internet. Os caras estão sempre falando: ah, não, isso aqui vai te ajudar a ganhar mais renda. Você tem que fazer tal coisa para ganhar mais renda. Uma pessoa bem-sucedida, né? Também tem essa questão da pessoa bem-sucedida, que a pessoa bem-sucedida ela tem uma renda muito alta, né? Que o sucesso das pessoas está ligado à renda. Gente, não é assim. Não é assim que a coisa funciona, tá ligado? Da sua responsabilidade, não, é o ócio que gera o conhecimento que vai facilitar a vida para todo mundo. E agora, se as pessoas não têm o tempo dela para o ócio, para cultivar a cultura, para fazer com que elas tenham um olhar para o universo, elas não vão contribuir o que elas podem contribuir com a humanidade. E eu acho que a gente, né, o sistema capitalista, uma das dimensões da acumulação de riqueza é deixar menos tempo para as pessoas. Elas não têm. Gente, só para vocês terem uma pequena ideia de como o capitalismo afeta a vida de vocês. Em algum momento da vida de vocês já escutaram a expressão segundo sono? Então, essa expressão vem de muito tempo atrás, aonde as pessoas tinham duas fases do sono. Né? O ser humano, ele naturalmente, ele tem duas fases do sono. Ele dorme um período, acorda e depois dorme de novo. Por isso que existe a expressão segundo sono. Hoje em dia, as pessoas não fazem mais isso porque o tempo de trabalho nas fábricas acabou suprimindo esse segundo sono e comprimindo ele em um único sono só. Biologicamente, o ser humano tem duas fases do sono. O que faz com que você tenha só um chama-se capitalismo. Tá? Detalhe, eu estou falando de uma coisa boba e básica como sono. Se o capitalismo é capaz de mudar as suas fases do sono, imagina o que ele é capaz de fazer com o resto, né? Não tem tempo para pensar, elas não têm tempo para criar, elas não têm tempo para inventar. A Porque nossa tudo cultura anda tem cada que vez gerar. mais nesse sentido. Todo mundo cansado. Todo mundo cansado. As pessoas tiram férias e voltam cansadas das férias. Pode crer. Porque a cabeça não para, porque você já está pensando o que eu vou fazer. Você tira férias para resolver problema que você não consegue resolver durante, né, o período do trabalho. Ou seja, como é que a gente está criando um sistema que depende de inovação se a gente está inibindo a inovação no que a gente chama ali na grama, com todo mundo na horizontalidade? A gente está matando o próprio sistema. Por isso que eu digo que a concentração de renda ela é uma má alocação de recursos. Claro. Ela é uma má alocação de recursos. E eu estou falando para quem acompanha a For da Economia, vai ver como isso é provocador. Porque quem defende o mercado acha que o resultado, que a acumulação de riqueza, é resultado, É isso aí. E é ele acha... resultado da eficiência do mercado. E se você está acumulando na mão do cara que foi mais
por mérito, e aí a meritocracia, a historinha, se você está acumulando dinheiro na mão do cara que mais venceu essa disputa, pô, que bom, porque tá no cara mais capaz. Então esse cara vai ser o que mais sabe usar o dinheiro. Esse é o argumento, essa é a desculpa. Primeiro que o cara não tá lá por mérito, que é a discussão que a gente tá tendo aqui há um tempão. Segundo que quando ele pega esse dinheiro, ele não investe para dobrar o risco que ele teve lá atrás se ele tá lá por mérito. Ele pega para defender o feudo dele e criar muro para ninguém entrar. Especular dinheiro, você entendeu? Ou só simplesmente acumular mais riqueza, acumular e acumular, acumular. Acumular e acumular, eis a lei dos profetas. Então, pelo contrário, a história, Isso é Marx, tá? o ciclo de todos os grandes monopólios é o cara começar ganhando um monte de produtividade e depois o cara mergulhar num declínio de produtividade, porque ele não precisa mais ter toda aquela produtividade. Ele não precisa assumir o mesmo risco. Ele já está com o campo dele defendido, por que ele vai ficar assumindo o risco de bobeira? Então não é um modelo eficiente. Não é. E aí tem dados, novamente, mostrando para países ricos que quando você tributa a riqueza, adivinha o que acontece? Mais crescimento econômico. Porque você reduz a distorção do sistema de acumular muita riqueza na mão de quem virou conservador. Se o sistema depende de risco, e o risco vai ser corrido, a questão é se vai ser, né, o rico no setor privado ou se vai ser o Estado correndo esse risco ou se vão ser os dois juntos. Mas nós não teríamos pré-sal se a gente dependesse do setor privado. Porque a Shell Isso aí é verdade. estava cavando junto com a Petrobras, no meio do caminho ela falou, rapaz, já foi quase $1 bilhão aqui, isso aqui não vai dar em nada, ó, tô fora, Petrobras. Isso aí é verdade. Caiu. Porque na época que a Petrobras e a Shell estavam cavando, tinha-se a ideia de que ia ter petróleo e tal, só que não se tinha certeza. Quando a Shell abandona, quem vai e banca isso é a Petrobras. Quem vai e banca a, a extração do pré-sal, toda a pesquisa, tudo que envolve o pré-sal, quem pagou foi a Petrobras. Tá ligado? Então, tipo assim, que nem quando ele fala a questão do risco e tudo mais, quando você pensa na questão do desenvolvimento de tecnologia, do desenvolvimento de forças produtivas, e em muitos dos casos, no desenvolvimento da própria indústria mesmo, na esmagadora maioria dos casos, se for parar para olhar, quem corre o risco é o Estado, quem financia é o Estado, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que essa ideia de que o cara é empreendedor, ele vai lá, vai criar os negócios, mano, gente, isso não existe. E eu tô sendo muito honesto com vocês, isso não existe. Se vocês pegarem, por exemplo, o iPhone, né, que é o símbolo do empreendedorismo nos Estados Unidos da América, o iPhone, né? 99% das tecnologias que estão presentes no iPhone foram desenvolvidas pelo Estado. O GPS foi desenvolvido pelo Estado, a câmera foi desenvolvida pelo Estado, o touchscreen foi desenvolvido pelo Estado, o chip foi desenvolvido pelo Estado. Linguagem de programação foi desenvolvida pelo Estado, com dinheiro do Estado. Então, ou seja, boa parte da tecnologia que a gente tem hoje, ela só existe por causa do Estado. Nunca foi o bilionário. Tem que acabar com essa ideia de que, não, o cara vai chegar, vai investir, vai botar o dinheiro dele, porque é ele que corre o risco. Gente, capitalista não corre risco. O Jorge Paulo Lema fundou a porra da Americanas. Vê se mexeu no patrimônio dele. Não é eles que correm o risco? Não é ele que afundou a Americanas? Não é ele que tem que reerguer a Americanas? Por que ele não paga o prejuízo? Não é ele que vai pagar. Vocês entendem a questão? Fora. E a Petrobras falou, não, eu tenho aqui confiança nisso, eu vou correr esse risco, que o risco ele é tão grande, Infelizmente eu não conheço, camarada. ele foge de escala que ele vira incerteza, ele é incalculável. Porque imagina, podia perfurar lá 7.000 metros e não ter nada. Tem um saco de ar lá embaixo. E de repente, chegou lá, tinha o quê? Bilhões e bilhões de barris de petróleo. A Petrobras continuou. Por quê? Porque ela tinha escala, tinha o Estado atrás dela. Aí a Shell chegou e falou, vende pra mim? Falou, posso pegar uma parte desse campo agora? Faz aí uma concessão. E eu pego uma parte. Agora que você já fez a parte difícil. Exatamente para isso que esse foi um dos motivos do golpe de Estado da Dilma. Eles queriam desmontar a Petrobras. Tanto é que se você pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro, foram ataques sistemáticos ao patrimônio público brasileiro, à Petrobras, tá?
Vale lembrar esse ponto. Difícil. Eu vou lá e faço. Todos, e é isso que a gente está falando. Essa é a parte difícil da história, é fazer pesquisa. É você chegar na teoria da relatividade. Exatamente. E aí quando você para olhar pesquisa, essas coisas, o pessoal que trabalha com isso e tudo mais, quem paga essas bolsas é o Estado, gente. Ninguém da iniciativa privada paga bolsa, não. De lugar nenhum, tá? Nenhuma pesquisa que vocês veem sendo desenvolvida no Brasil foi paga com dinheiro de empresário. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa. Nos grandes países onde você tem grandes centros de pesquisa, é tudo financiado pelo Estado. Todas elas. Sabe por quê, gente? Porque é uma coisa bem simples. Não se sabe se aquela pesquisa vai dar certo. Não se sabe se aquela pesquisa vai gerar algo produtivo. Você entendeu? E também tem uma coisa que é muito importante se dizer o seguinte: pesquisa de base vocês não veem. O que é pesquisa de base? É uma pesquisa que vai lá, desenvolve ciência base. Essa ciência base, você que tá na sua casa, você não vai ver isso. Não diretamente, pelo menos. Por quê? Os caras vai lá, descobre, por exemplo, 15 substâncias novas, né? Sei lá, descobre uma planta que dentro dela tem presente 15 substâncias, né? Aí o cara vai lá e publica, pô, tem essa planta aqui que veio da Amazônia e nela tem 15 substâncias, tem essas 15 substâncias aqui. Aí que o cara é biólogo. Aí o farmacêutico vai pegar aquela pesquisa e vai fazer teste com aquelas substâncias. Aí ele descobre que 3 daquelas substâncias são analgésicos. E que 3 daquelas substâncias dá para fazer 3 remédios diferentes. Então o que acontece? Esse cara que fez a pesquisa, que foi lá, é, é, descobriu o que tinha na planta, isso aqui é pesquisa de base. Isso aqui não compensa para ninguém fazer não, tá? Porque não sabe se esse tipo de coisa vai dar em algum lugar. E quem financia toda a cadeia produtiva de ciência no Brasil é o Estado. Né? Eu vou dar o exemplo do Brasil porque é onde a gente vive, né? Você chegar no entendimento básico do que é um O Eduardo, eu tenho muitas tendências a acreditar que ele realmente vai se assumir comunista uma hora, né? Porque ele está caminhando cada vez mais para a esquerda. semicondutor, que é o chip. Essa é a parte que você é 0 ou 1, dá certo ou dá errado. É isso aí. Se der errado, todo aquele dinheiro foi desperdiçado. Se der certo, você revoluciona a vida. E é isso que a gente agora está vendo no mundo afora. É como que você pega esse elemento que comanda tudo aqui do que a gente está falando, tem semicondutor, tem chip. E deixa eu pegar só uma deixa aqui. E por que o Estado investe nisso, irmão? Porque o Estado não existe assim. E o Estado andando de camisa verde, o Estado é uma invenção, é uma ficção que a gente criou, que é a coletividade. É. Como uma Exatamente. coisa é muito risco, a gente fala, cara, se esse negócio que pode transformar a vida de todo mundo, encontrar petróleo lá embaixo, descobrir a internet, colocar um satélite, descobrir uma vacina, se isso pode mudar a vida de todo mundo, pô, vamos todo mundo fazer isso acontecer? É muito risco, mas se acontecer, melhora a vida de todo mundo. Como é muito risco que ninguém vai fazer sozinho, mas todo mundo quer se der certo, pô, a melhor maneira da gente fazer é todo mundo ratear esse negócio. Aí tu faz pelo Estado, que é todo mundo fazendo. Não é o Estado fazendo. Porque Estado não existe, é uma ficção. Na nossa... Exatamente. É aquela questão do tipo da. É tipo assim, porque querendo ou não, quando você pensa na produção científica, tem toda essa questão de poder dar errado e tudo mais. Então, quando você pensa nisso, quando você pensa que você vai correr um risco de determinada coisa, você vai querer arriscar menos, né? Correr um risco menor. E esse raciocínio do Eduardo demonstra muito bem isso, essa questão. Pô, se todo mundo correr o risco junto, vai ser um risco menor para todo mundo. Você entendeu? nossa cabeça. Então, por isso que o Estado, ele entra quando você tem que fazer essa tomada de risco que muda o paradigma, que muda a vida das pessoas, e o cara que é o oportunista que não quis tomar o risco, fica ali igual uma ave de rapina, esperando dar certo. Quando deu certo, ele fala assim, ih, agora eu vou pegar pra mim. E isso aí é tão verdade, eu vou até trocar a tela aqui. Isso aí que o Eduardo falou no final é tão verdade, porque é sempre assim. Basta vocês pegarem e olharem pesquisas da área de farmacologia. O pessoal vai lá e descobre não sei quantos remédios diferentes, não sei quantos princípios ativos diferentes, vai lá, faz a pesquisa inteira, arruma a parada tudo e publica os artigos. Aí sabe o que os caras da indústria farmacêutica faz? Eles vão lá e compram as patentes tudo.
Vocês entendem? Eles não investem na pesquisa, eles só ficam esperando. Opa, saiu o paper da compra patente. Mas na hora de correr o risco de pagar a pesquisa, de pagar o salário do pesquisador e tudo mais, eles não vão, não. Isso que, tipo assim, eu dei o exemplo da área da indústria farmacêutica e tudo mais, mas isso se encaixa em qualquer área, desde a da computação, qualquer coisa. Tá? Eles só ficam esperando a descoberta acontecer, depois eles vão lá e compram a patente. É isso que eles fazem, né? Para você que viu o vídeo até aqui, muito obrigado, tá bom? Aqui na tela para você tem outro vídeo para você assistir, tem o símbolozinho do canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com os amiguinhos, tá? Para você que viu até o final, eu vou deixar uma surpresa para vocês aqui. Lá no meu Drive, o link vai estar no meu Instagram, vou ver se eu lembro de deixar ele aqui embaixo também. Tem um texto que eu escrevi que chama Fetichismo da Democracia, né? Vai lá, lê e depois me diz a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!